Estamos de volta com o programa Cláudio Alves, sem censura. Eu tenho o privilégio de continuar aqui na noite de hoje com a entrevista com o ilustre professor Alexandre César. Professor, queria saber se o senhor tem uma opinião formada sobre a reforma política. Nós, do Partido dos Trabalhadores, fizemos um debate no último Congresso Nacional do Partido sobre o tema e construímos uma proposta básica que nós vamos apresentar durante esse processo de debate à sociedade brasileira e com a qual eu tenho plena sintonia. Eu acredito que nós precisamos ousar, precisamos avançar para consolidar a democracia brasileira e, para isso, reformar o sistema partidário e o sistema político-eleitoral é fundamental. O PT, inclusive, defende que seja realizada tal mudança através de uma constituinte exclusiva, ou seja, elegeríamos constituintes sem necessariamente por partidos políticos, pessoas do conjunto da sociedade, para fazer uma reforma. Nós acreditamos que o Congresso Nacional, eleito pelas formas atuais, pelas formas em vigor, não tem independência para poder mudar o jogo. Eles são os beneficiários do atual sistema político. Não vão querer mudar esse sistema político que possa dificultar a sua vida. Me parece que as ideias de que a reforma política é necessária, elas batem. E na prática, entra governo, sai governo, e isso não sai do papel. E o governo está aí há 8 anos do PT, mais 4 agora. Como é que o senhor vê essa situação? O presidente Lula não conseguiu fazer a reforma política. Tentamos, durante o último período, inclusive, fazer algumas mudanças importantes, significativas, com relação a voto em lista, com relação ao fim das coligações proporcionais, ao financiamento público e campanha. Nada disso foi aprovado. A mini-reforma eleitoral que nós tivemos tratou somente de internet e outros meios de comunicação. Não avançou no sistema político eleitoral. Agora, o Supremo Tribunal tenta fazer alguns tipos de ajuste na questão da proporcionalidade. A falta da ação do Congresso acaba levando os temas ao Judiciário, o que tem que resolver, mas pode gerar injustiças também nesse resultado final. Porque uma coisa é a regra do jogo, outra coisa é essa regra sendo colocada em prática. No momento que há ausência do poder, o outro tenta realmente... A discussão em torno da ordem das suplências é uma discussão clara nesse sentido. Exato. O Supremo está dizendo que valeu a coligação para eleger a ordem dos eleitos, mas não vale para a ordem das suplências. Subverte uma máxima jurídica, diz se pode o mais, pode o menos. Nós vamos trabalhar com uma regra para o mais e outra regra para o menos, o que obviamente não é justo. Mas eu defendo o fim das coligações proporcionais, eu defendo o fortalecimento dos partidos através da eleição, através de lista fechada, eu defendo o financiamento público exclusivo de campanha como uma forma de acabar com a atual prática nefasta da compra de voto, do abuso do poder econômico, que acaba subvertendo a vontade popular, entre outras medidas que nós acreditamos precisam avançar para poder dar ao Brasil uma democracia sólida e consistente. Entendimento da sociedade com relação à classe política. Nós tivemos aí nas últimas eleições a eleição extraordinária do senador Pedro Taques, pessoa que não fazia parte de grupo político nenhum. O senhor acha que a sociedade está mudando o pensamento com relação à classe política brasileira? Não, acredito que há um avanço significativo na consciência política do cidadão brasileiro. Mas o sistema político não acompanha estes avanços da consciência política, o que acaba gerando distorções muito significativas no próprio sistema de representação existente hoje no país. Então, por isso a necessidade da reforma política, mas eu acredito sim que a população brasileira deve inclusive se envolver. Por isso a nossa proposta, que é a proposta da Constituinte exclusiva, ela é melhor do que a reforma através do Congresso. A reforma no Congresso não vai permitir que o conjunto da sociedade debata a necessidade de mudar o sistema político eleitoral brasileiro. E nós tendo um processo eleitoral para escolher os constituintes para essa tarefa, nós vamos ter que fazer um amplo debate no conjunto da sociedade. E é claro, eu acredito, é imperioso que depois a sociedade seja chamada para poder referendar o resultado final dessa Constituinte exclusiva. Você acha que o Brasil teria condições hoje, com a saúde nas condições que está, a segurança nas condições que está, suportar uma despesa com um referendo dessa natureza? Eu não tenho dúvida de que todo o processo de consulta popular, de participação direta da população, é investimento.
não é custo. Democracia a gente não aprende em casa, a gente não aprende no banco da escola, a gente não aprende nas empresas onde trabalha. Infelizmente, essas esferas ainda não estão plenamente democratizadas. Aliás, o sociólogo português Boaventura de Sousa Santos é um defensor ardoroso de que a democracia não pode ser só política e social. Ela tem que ser também econômica, ela tem que ser também familiar. Mas hoje ela não existe dessa forma. Portanto, democracia a gente aprende como? Por erro e acerto. Infelizmente, com alto custo para o conjunto da sociedade, exatamente porque não escolhe, muitas vezes, bons gestores para a saúde, para a educação, para atuar nessa esfera, e gera custos muito maiores. Então, nós realizarmos este investimento no sentido de fazer uma reforma política e, ao mesmo tempo, chamar a população para participar diretamente, tomando as decisões mais importantes, e eu acredito que a participação, através de plebiscitos, de referendos, é fundamental. Você está dizendo que o governo do PT é incompetente com relação à saúde e segurança? Eu estou dizendo que o governo do PT promoveu avanços, mas não os avanços necessários. O PT não governa todos os municípios brasileiros, o PT não governa todos os estados brasileiros, o PT governa em coalizão com outros partidos o nosso país, e é óbvio que um sistema que esteja pleno no atendimento à saúde, à educação, à segurança pública, deve ter atuação adequada em todos os níveis. E nem sempre nós temos pessoas preparadas atuando na ponta para o atendimento direto da população, para promover essa ligação. É claro que também a gente não está dizendo que o governo do PT nesses 8 anos foi perfeito, teve problemas, tem erros, mas é o processo democrático que vai corrigi-los. O senhor, em 2002, o senhor deu um susto praticamente na classe política do Estado, saindo candidato a governador que não era esperado e praticamente quase eleito. O senhor sonha ainda em ser governador do Estado de Mato Grosso? Eu nunca sonhei em ser candidato a nada, nem ocupar cargo político nenhum. Minha candidatura em 2000, que foi a minha primeira candidatura a vice-prefeito de Cuiabá, e a minha candidatura depois, dando um salto já como candidato a governador em 2002, assim como as minhas 2 candidaturas a deputado estadual e a minha candidatura a prefeito de Cuiabá em 2004, foram decisões do meu partido, que entenderam que naquele momento eu era a pessoa adequada, quem sabe não era o melhor, mas era a pessoa adequada e disponível para disputar aquelas eleições. Em 2002 eu era pré-candidato a deputado estadual, não era candidato a governador, era presidente do partido e tinha uma missão, inclusive, de conduzir o processo eleitoral aqui no Estado. Provavelmente nem seria candidato a deputado em razão dessa minha função, presidente estadual do PT, que teria que conduzir a eleição do presidente Lula, que foi vitoriosa, assim como o processo eleitoral todo no Estado. Acabei sendo candidato porque outras figuras públicas do partido não disponibilizaram seus nomes naquele momento, em razão da conjuntura eleitoral. Ainda é cedo, mas quem é o governador dos seus sonhos do futuro para o Estado de Mato Grosso? E eu aproveitaria também, quem o senhor apoiaria para prefeito de Cuiabá? São todas discussões bastante complexas. Hoje, Mato Grosso e Cuiabá têm no horizonte próximo, e que obviamente vão influenciar esses 2 processos eleitorais, um desafio muito grande, que é sediar um grande evento esportivo, que ao mesmo tempo é um grande evento turístico, é um grande evento social, é um grande evento cultural. Há necessidade de uma coalizão de forças políticas e sociais voltadas a poder bem cumprir essa tarefa que foi destinada ao nosso Estado e à nossa capital. E acredito que isso vai influenciar o processo político. Não tem como agora, nesse momento, falar de um nome. Nós temos um projeto, estamos associados ao governador Silval Barbosa e estamos juntos governando o Brasil com a presidente Dilma. Então nós temos que pensar dentro desses grandes projetos qual é o melhor nome que pode representar. Não se trata de um nome simplesmente, se trata de um projeto político que vai ter que ser construído coletivamente. Hoje não tenho como responder a sua pergunta, porque diante dos atuais nomes que estão sendo aventados, ninguém se colocou necessariamente como candidato, ainda não houve nenhuma discussão entre os partidos que compõem essa coalizão. Okay. As polêmicas na Unemate ainda vão passar pela nossa conversa. E no próximo bloco, o assunto é meio ambiente. Como devem ser tratados agricultores e moradores ribeirinhos no zoneamento social e econômico de Mato Grosso? Veja a seguir. O programa Cláudio Alves, sem censura, volta já. Fique sabendo sem censura.
Mato Grosso e Rondônia são os 2 únicos estados do Brasil que possuem uma proposta de zoneamento para todo o seu território, baseada em um diagnóstico socioeconômico e ecológico completo para essa escala. O projeto foi elaborado conforme metodologia definida pela Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, segmento do governo federal que elaborou a metodologia para o ZE Brasil, que permite planejar políticas públicas estaduais e regionais nos diversos estados da federação.